Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar na sua casa, na sua presença. Essa manhã de domingo, a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Estamos expondo a segunda epístola de Pedro e de uma forma com que possamos lembrar, esse é um objetivo da nossa reflexão dessa manhã. Mas aqui estamos também para expressar através de cântico, a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus por tudo aquilo que Ele é, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, e como amanhã desse dia, aqui estamos para servir ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai amado, com gratidão, reconhecendo quem Tu és, e primeiramente nós louvamos a Ti por aquilo que Tu és, reconhecendo que Tu és Senhor, soberano, Rei, sobre todas as coisas Tu reina. Então adoramos a Ti por aquilo que Tu és, o nosso Salvador, e Te louvamos também pelos benefícios que o Senhor tem, ó Pai, realizado, proporcionado às nossas vidas. O fato de estarmos aqui, chegando a este lugar com as nossas próprias pernas, o fato de poder encher o pulmão e respirar livremente, meu Deus, quanto não são aqueles que têm vivido dias difíceis, que precisam de ajuda para respirar, e eu estou aqui, e a Tua palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, muitos são os benefícios, Senhor, além do sustento, do pão nosso de cada dia, da roupa que vestimos, do trabalho que temos, do sustento, da nossa despensa, da provisão, da cama que temos para dormir, muitos são os benefícios. Para nós, então, termos motivo para entrar por essas portas e dizer, obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Então, Deus, assim nós chegamos a este lugar, para servir a Ti, para prestar culto ao Seu santo nome, para estudar a Tua palavra. Espírito Santo, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Sua lei, entendermos os Seus ensinamentos, para vivermos de acordo com a Sua vontade, com os Seus preceitos. Senhor, nós contamos assim com a Tua presença. Honra a fé de cada um dos Seus servos que aqui se encontram, que vieram para Te servir nesta manhã. Fale aos nossos corações e recebam esse culto como gratidão a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo de Davi. Davi sempre contemplativo. Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi era 100% perfeito. Nós sabemos também, a Bíblia não nos esconde acerca dos erros que Davi teve. Mas uma das virtudes que Davi tinha, uma vez que ele tinha consciência do erro, da sua falha, ele não ficava transferindo para outros e não ficava colocando culpa nas circunstâncias. Ele então assumia, e nós temos salmos de confissão, como o Salmo 51, Salmo 32, são salmos de Davi de confissão. Mas era um homem que valorizava a palavra de Deus, e um homem contemplativo. Alguns momentos das suas inspirações foi exatamente vendo a beleza da criação de Deus. Então esse salmo fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus, composição de Davi, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade
até a outra, e vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor, ela é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. Então, depois de falar das maravilhas da criação, ele reporta para a palavra de Deus, né? E aqui o versículo 7, né? 8, 9, 10, é um cântico, né? O bispo Walter, na época do LP, quem é que é da época do LP? Posso perguntar, essa turma ali de adolescente de 15 anos, que eles vão falar, o que é isso? É de comer? É um novo lanche que o Tadeu está lançando lá? LP? Né? Ou vinil? Vinil solo, né? Mas, na época do LP, o bispo Walter, ele gravou, o nome era até Cânticos do Reino, e ali tinha várias músicas, e uma delas que ele fez, né, gravou, foi inspirada aqui nesse Salmo 19, versículos 7, 8, 9 e 10, né? Quem frequentou ali em Paracambi, acho que já ouviu, lembra? A lei do Senhor, versículo 7, tá? Já fechou tua Bíblia? Olha como está aí, ó. Pega aí a tua Bíblia de novo aí, se a sua versão for a versão Almeida atualizada, então você vai conseguir lembrar aí, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos... Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o deixa. E o verso 9 seria a última estrofe. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Amém. A importância da palavra de Deus em nossas vidas, que possamos desejá-la mais do que o mel, mais do que qualquer outra coisa, como o salmista no outro texto diz, né? Guardo as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse hino é bíblico. Esse eu posso garantir 100%. Você pode cantar, né? Hoje nem todos os hinos que são cantados, né? A gente pode afirmar que é bíblico, que é cristocêntrico, mas esse daqui nós acabamos de ver que é bíblico. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. A tua palavra, pode mudar ali, a tua palavra escondi. Isso, obrigado. Já que eu citei ali a parte do salmista, né, que ele guarda no coração a palavra, e é algo importante que nós precisamos fazer a cada dia, né? Então vamos louvar. Vamos lá, irmã Bernadette, Liliane. Transformá-la a cada dia, nos refinando, nos moldando, nos preparando para servir a Deus em piedade, em santidade. Oh, Jesus! Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Testemunho da igreja. O mundo vê a glória de Deus em nós. Para isso é preciso a gente guardar a palavra, colocar em prática a palavra, viver a palavra, para não desagradar ao Senhor, não entristecê-lo pecando, mas também para ser esse instrumento na mão de Deus e brilhando nesse mundo como luz, pois assim o Senhor nos chamou. Oh, Jesus! No sangue lavei e das suas águas bebi,
possa ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Diga ao Senhor: meus dons e talento são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Quem Ele é? Tu és meu Senhor e meu Deus. Oh, Jesus, continua operando em nós. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. meus dons e talentos. Meus dons e Que a minha, a sua vida seja para servir ao Senhor, para agradá-lo. Meus Aleluia. dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Quem Ele é? Tu és meu Senhor. Oh, Espírito Santo, glórias a Ti. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. até que o mundo possa ver. Até que o mundo Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Mais uma vez. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita a Tua presença. Bendita a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar iniciando a exposição do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, que é o nosso estudo bíblico, a nossa escola dominical. Nos domingos pela manhã tem sido a exposição da carta de Pedro. E vai falar, sobre a doutrina da vinda de Cristo. Então nós vamos cantar esse hino, a nossa esperança, a nossa expectativa de aguardar a cada dia a vinda do Senhor. É o outro, porque Ele vive. Vê, Tayane, você salvou. Isso aí. Obrigado. Propósito que o Senhor fez por nós, e a nossa expectativa, está ali na segunda estrofe. Mas o que o Senhor fez? Aleluia! Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar, para nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. Deus enviou Pode usar até as mãos, seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Essa é a obra. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele veio
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez lá em cima, vamos lembrar do propósito. Deus enviou Essa é a obra da redenção. seu Filho amado pra nos salvar. Lembre-se, a cada dia nós estamos aqui por causa da graça. Jesus veio e carregou sobre Ele as nossas iniquidades. Oh, Jesus! Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Agora a expectativa, ó. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Não é para ter medo e desespero, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, igreja. Vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez, a expectativa, segunda estrofe. que Ele vive, Quando vive, Bernadette, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Agora sim, de novo, a segunda. É para a gente firmar essa certeza. Porque, amados irmãos, a esperança daqui, Paulo disse, se nós nos apegamos às coisas daqui, somos muito miseráveis. As coisas do alto são muito maiores do que as coisas daqui, porque são eternas. E nós precisamos falar do céu, da vinda de Cristo, desse encontro com Cristo, quando Ele então vier arrebatar a sua igreja para vivermos com Ele. Creia nisso, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Só igreja, porque Ele vive. Porque Ele vive. Esperança, igreja. Fé, certeza. Não temas.
temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Aleluia. está nas mãos do meu Jesus, que vive. Para terminar, que Ele vive. Porque Ele vive, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Obrigado, Jesus. porque Ele vive, Aralabassurica. temor não há. Temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive. Está na mão de quem, igreja? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado. A glória é sua. A exaltação é ao teu nome. Mas a alegria é nossa. E que possamos nos alegrar com a verdade, que é a tua palavra fala sobre isso. E que nós possamos crer e manter essa expectativa, e viver uma vida piedosa, santa, vivendo uma vida que possamos testemunhar a esse mundo, refletindo a sua glória. E, ó Deus, aguardando o grande momento, o grande acontecimento, que é a sua volta. Oh Deus, para isso nós aqui somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria está nos céus. É por essa que nós devemos lutar. É por essa que nós devemos, sim, até mesmo, se possível, colocar em risco a nossa vida aqui. Porque a pátria celestial, quem reina é o verdadeiro e único juiz santo de todas as terras. Ele, o Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor, por este momento em que podemos louvar, engrandecer e bendizer o teu nome. Amém e amém. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Se você trouxe de casa o seu envelope com dízimo e a sua oferta e desejar trazer aqui à frente, fique à vontade neste momento. Depois nós vamos orar, né, pelas entradas que chegam essa manhã na casa de Deus. Amém. Vamos agradecer. Pai amado, nós louvamos o teu nome pela vida financeira, nossa vida financeira, os recursos, os meios que o Senhor tem nos concedido, nos dado a oportunidade de administrar. Na verdade, toda a riqueza, todo o tesouro pertence a Ti, mas o Senhor nos dá essa oportunidade de assim conduzir a nossa casa, os afazeres, os compromissos. Então, Deus, nós somos gratos por isso. E como um gesto de gratidão, de fidelidade a Ti, reconhecendo de quem vem o sustento, seus servos aqui, ó Pai, trazem o seu dízimo, as ofertas, mostrando uma generosidade que ultrapassa, né, a sua fidelidade no dízimo, abençoando a campanha do Quilo através do projeto Ágape. Então, Deus, muito obrigado por esse espírito, por essa liberalidade, generosidade entre nós, que nos dá a oportunidade de abençoar, assim como nós temos sido abençoados por Ti. É com esse espírito que nós ofertamos, entregamos a Ti dízimo e ofertas, e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Antes de liberar aqui os adolescentes, que vai estar descendo com o Tadeu, quero falar sobre o nosso segundo Canta Jovem. É uma noite de louvor e adoração, vai ser no dia 25 de setembro, às 19h30, aqui na igreja. Vai ter também transmissão ao vivo, né, pelo Facebook e o YouTube. Mas os jovens e adolescentes, vocês devem estar aqui presentes, principalmente vocês. Pastor, eu gostaria de vir, né, eu sou um adolescente de 40, de 50, um jovem de 65, sim, você pode vir sim, tá bom? Não há problema nenhum.
mas é um trabalho que, a priori, os jovens e adolescentes devem estar presentes, mas vai ser também transmitido, tá ok? Ao vivo, essa programação, segundo Canta Jovem, dia 25 de setembro, às 19h30. Vou deixar aqui que eu quero logo mais também reforçar isso. Nossos jovens e adolescentes podem, meus adolescentes, né, acompanhar aí o Tadeu, porque eles, com exceção dos domingos de Santa Ceia, senti a falta de alguns domingos de Santa Ceia, Tadeu reforça lá com a turma, alguns vieram, né, outros não, com exceção do domingo de Santa Ceia, porque eles participam aqui, eles, a princípio, já estão voltando com a classe da escola dominical, ok? Quero dar um aviso aqui antes de deixar a palavra. Eu vou estar tirando um período, né, de recesso pastoral, no que se diz respeito, né, à funcionalidade aqui na igreja. Esse mês de setembro, tanto eu quanto a minha esposa, estamos de férias no nosso trabalho secular, e nós vamos tirar alguns dias para a gente sair, e mesmo quando estiver por aqui, para ter um momento de descanso, de atenção, um para o outro, quanto casal, né, que precisamos. Primeiro eu preciso pastorear a minha casa, preciso pastorear a minha família, né, e eu penso que eu também preciso de cuidar de mim. Um lema que eu guardo comigo, cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. Então, para que eu tenha condição de cuidar bem de você, eu preciso estar bem. E uma das coisas que me faz muito bem é a minha família, a minha esposa, né, são 27 anos de casado, mas 31 anos, né, somando todo o período de namoro, e de conhecimento quanto cristão, 34 anos. Então, toda uma história, uma trajetória, tenho os meus 2 filhos, então eu vou estar um período de recesso, e eu peço que os irmãos estejam orando, né, por mim, e vindo à igreja, né, porque essa igreja tem um sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem conduz essa igreja é o Espírito Santo. Eu não sou dono, eu não sou o chefe, eu não sou o ser mais importante aqui, eu sou mais um com você. Então, honre aos nossos irmãos, aos nossos diáconos que vão estar aqui. Durante os domingos, pelo menos um pastor vai estar aqui no culto da manhã ou da noite. No próximo domingo à noite, o pastor Márcio, da Igreja Nova Vida de Miguel Pereira, vai estar aqui. No domingo, dia 26, eu vou estar pregando, já vou estar retornando, mas eu vou estar pregando em Seropédica, aniversário da igreja em Seropédica. Foi a minha primeira experiência, né, de estar dirigindo uma igreja, mesmo ainda não sendo nem um diácono, mas fui como um missionário, depois assim ordenado, e quando fui ordenado pastor em 2000, retornei para a igreja em Paracambi, para estar ali assistindo o pastor Antônio. Então, eu vou estar no dia 26, lá em Seropédica, o pastor Maico, da ICNV de Volta Redonda, vai estar aqui com vocês. As noites de terça-feira, os nossos diáconos, e assim, amados irmãos, Deus, né, usa quem Ele quer, da forma como lhe apraz, e é o Espírito Santo que conduz esse lugar, e eu falo isso para que os irmãos não deixem de frequentar o culto, seja aqui. Sou grato pelo seu carinho, né, por você vir aqui, me suportar às vezes, me aguentar, mas eu não sou o mais importante aqui, e preciso tirar esses dias, né, que é o período que eu aproveito das minhas férias no meu trabalho, para ter esse recesso pastoral, mas são apenas alguns dias para eu dedicar também a minha saúde, a minha vida, a minha esposa e aos meus filhos, tá ok? Então, conto com as suas orações. Logo mais, eu tenho um assunto, tal como o que vou estar pregando agora, que é de grande importância, mas eu quero aproveitar, pegar um gancho, numa das ações, né, do Ministério da Saúde, falando sobre, porque assim, para uma melhor comunicação, o Ministério tem, assim, intitulado e colocado uma cor para cada mês do ano. Outubro rosa, próximo mês, falando aí sobre as mulheres, a saúde da mulher, principalmente no que se diz respeito à prevenção, à questão do câncer de mama. Novembro azul, falando para os homens, nós homens que às vezes não temos tanto esse cuidado de ir ao médico, né, que é importante, e dar ênfase principalmente no Novembro Azul, falando do câncer de próstata. É importante, os irmãos aí que já
passaram dos 50, e eu também já passei, né, é necessário que você vá ao médico. E eu posso falar porque eu já fui esse mês no médico, eu já aproveitei, já fui no médico, e todos os procedimentos de prevenção, de cuidado, para que lá na frente você não seja surpreendido. E esse mês de setembro é um assunto de grande importância. Algo que entra numa área que por muitos anos foi um tabu dentro da igreja. É o Setembro Amarelo. Eu quero falar sobre isso essa noite, né? Eu coloquei como título, Escolhe, pois, a vida. Eu peguei uma ideia daquilo que está em Deuteronômios, não vou pregar nesse texto, até porque o assunto não é esse, mas eu peguei a ideia do versículo 32 de Deuteronômios 32, quando o Senhor está propondo isso ao povo, através de Moisés, né, que foi o homem ali inspirado. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É o que eu vou falar logo mais, tá bom? Então, se você quiser, você pode vir, ou se você quiser indicar, convidar uma pessoa, fale, principalmente, né, quem tem passado por momentos difíceis, de depressão. Esse foi um assunto que foi um tabu dentro da igreja por muitos anos. A princípio, para o crente, né, que não tinha um conhecimento, um esclarecimento, isso é coisa demoníaca, é do diabo, né? Hoje ainda existe um tabu, isso é frescura. Então temos que ter muito cuidado com essas questões. O índice de suicídio tem aumentado de forma assim, muito, muito, e principalmente agora depois desse período que mexeu em muito com o lado emocional e consequentemente trazendo problema mental a muitos. Antes mesmo da pandemia, algo assim já assustador, a gente conversava entre nós, pastores e bispos, o alto índice, né, que aumentou de pastores que tiraram a sua vida. Então é algo que tem que ser tratado com seriedade. Nós temos expansão dentro da palavra de Deus para tratar desse assunto. Então eu quero fazer um gancho daquilo que no dia a dia, também junto com, né, uma equipe multidisciplinar, que tem realizado o trabalho nas unidades de saúde, nas escolas com adolescentes também, que é algo que é preciso, pai, que você esteja atento. Tudo que seu filho vê, observa. Não são poucos os jovens, e eu digo dentro da igreja, nas escolas muito mais. Quem é daqui da área da educação pode dizer com propriedade melhor do que eu. E eu falo daquilo que eu constatei, eu vi, eu estive presente em algumas atividades, sem entrar no assunto, mas eu observava que alguns jovens tinham ali sempre uma atadura no braço, alguma coisa, porque já se mutilam, cortam os braços. Já lidei com situação dessa dentro da igreja. É preciso nós estarmos atentos. Então, logo mais, escolha, pois, a vida, pegando um gancho nessa campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Eu quero falar sobre esse assunto no culto hoje das 19 horas. Mas agora, dando continuidade à nossa série, eu conversei com os diáconos essa semana, a gente teve uma reunião, e eu pensei que eu ia conseguir concluir essa segunda epístola de Pedro, que é o último capítulo. Ela é menor do que a primeira carta, ela tem apenas 3 capítulos, e eu pensei que hoje eu ia conseguir fechar o capítulo 3, mas no momento em que preparava, estudava, eu vou ficar do verso 1 ao versículo 10, e eu coloquei como etapa dessa parte, como a exposição desses 10 primeiros versículos, recordar para viver. Talvez você já ouviu alguma coisa assim, recordar é viver, também se encaixaria, mas no anúncio eu coloquei, recordar para viver. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, do verso 1 ao versículo de número 10, se você encontrou, se coloque de pé. E você vai observar que o que cantamos hoje tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ouvir neste momento. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Podemos? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor,
e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, diz Pedro, esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, verso 10, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Uma palavra de oração. Senhor, temos tirado esse período da manhã para estudar a Tua palavra, e nós temos lido o Salmo, cantando os hinos, mostrando a importância, o valor que nós devemos dar às Sagradas Escrituras. E mais uma parcela, mais uma porção nós temos aqui essa manhã, vem ao encontro do nosso coração, nos dando entendimento, condição de absorver, entender e compreender a verdade que aqui está presente, e que precisamos crer e defendê-la, e aguardar com expectativa esse grande dia da sua vinda. Contamos assim com a Tua presença, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? E amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Aos mais jovens aqui, mas também posso aqui incluir, né, os mais experientes. Quantos aqui já não ouviram, quando criança, ou você como mãe ou pai, né, disse a tal frase: olha, não esqueça o casaco, leve o guarda-chuva, porque pode chover, e se chover, vai fazer frio. Né? Quantos aqui, quanto criança, já não ouviram, ou você, quanto mãe, já não deu essa recomendação? Já fez isso, mamãe? Obrigado aí, né? E o que acontece na maioria das vezes? Mas o filho leva o guarda-chuva, o casaco? Não. E chove, né? Fala, palavra de mãe, mãe é fogo, hein? Né? Mas a mãe avisa, e a gente não leva em conta, não guarda, e acaba esquecendo o guarda-chuva e também o casaco. Chove, naturalmente muda a temperatura, cai ali, esfria, e a gente fica molhado e com frio. É o que acontece na maioria das vezes. Por quê? Nós esquecemos o recado da mãe, que falou: olha, não esquece. E aqui, amados irmãos, Pedro ele está escrevendo essa segunda carta exatamente para ajudar os irmãos, ajudar, né, a todos a lembrar acerca das coisas de Deus, os propósitos do Senhor para com a nossa vida, lembrando os irmãos em Cristo. E aqui o seu olhar com atenção, ele faz isso por diversas vezes nessa carta. Rapidamente aqui, voltando aqui no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Então ele está sempre ali, como uma mãe: olha, não esquece o casaco, olha, não esquece o guarda-chuva, você pegou a caneta, o caderno aí, o livro, deixei em cima da mesa, não esquece não. É exatamente, né,
esse método, essa maneira que Pedro vai utilizando, essa segunda carta, ele vai fazendo isso com frequência. O versículo 13 também vai dizendo: também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo, enquanto estou nesse corpo, despertai-vos com essas lembranças. Então, por diversas vezes, você vai ver nessa carta, Pedro utilizando, né, desse método de lembrar. Só nesse capítulo 3, esses primeiros versículos que nós lemos, pelo menos 4 vezes ele tem exatamente esse propósito de lembrar algo, para que o povo não esquecesse. E Pedro sabia, amados irmãos, que o povo tinha um conhecimento bíblico, tanto que ele diz, no final aqui do versículo 1, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Bom, quem tem uma mente esclarecida significa que você tem um certo tipo de conhecimento. Então, Pedro sabia que os irmãos tinham conhecimento bíblico, mas também sabia que o conhecimento que não é lembrado não pode ser vivido. Guarde isso. O conhecimento que não é lembrado, ele não pode ser vivido. Bom a gente lembrar quando o Senhor, né, orientou a Moisés, e lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, tenho certeza ali, né, vamos pegar ali a figura da criança ali, da Lívia, junto com a Thaís e com o Lucas, eles vão fazer isso com frequência, como Moisés escreveu e disse ao povo, né, encucai, ensina o seu filho, lembra, porque uma vez, às vezes não é o suficiente, e Pedro tinha esse entendimento. E é importante esse processo, e Pedro faz isso com muita ternura. Essa expressão aqui, amados, como ele começa, eu já falei sobre isso na primeira epístola, e aqui por diversas vezes você vai ver Pedro utilizando exatamente dessa forma para comunicar com os seus leitores, com o destinatário dessa carta. Ele usa essa expressão, amados, uma expressão de carinho, de ternura, de amor, mas ao mesmo tempo a preocupação pastoral. Por isso ele está sempre lembrando. Então, por que recordar? Eu quero aqui deixar 3 exemplos essa manhã, dentro desses primeiros 10 versículos do capítulo 3, para reforçar essa ideia, a importância de lembrar. Recordar para viver, ou recordar é viver. Em primeiro lugar, é preciso recordar a palavra de Deus, para ter conhecimento, para que de fato você tenha condição e razão de defender a sua fé, né? De fazer, amado Lucas, a apologética, não é isso? A defesa daquilo que você crê, de você ter argumentos e desmontar argumentos que venham, por acaso, tentar fazer com que você fique com dúvida. É bom a gente lembrar que já nessa carta, Pedro citou, né, a questão da artimanha dos falsos mestres. E nós lembramos que desde o Éden, qual foi a estratégia da serpente? Distorcer a palavra, aquilo que Deus disse. Não é bem assim. Então é preciso recordar para que eu conheça e tenha condição de defender aquilo que eu creio. E esse é o grande desafio da igreja em nossos dias, conhecer a palavra para viver uma vida agradável a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 22, 29 diz, nós erramos por não conhecer as Escrituras. E é um processo contínuo. Muitos até ouvem, vem nos cultos, vai escutar aqui, vai assistir a ministração, né, da palavra de Deus, a pregação, porém, embora ouçam as pregações, eles se esquecem com facilidade o que ouviram. E a razão, uma das razões, né, não posso generalizar, mas grande parte, isso, né, leva em conta as últimas décadas, tivemos um povo que apenas queria novidade. Não, o culto tem que ter alguma coisa diferente, como se o culto fosse feito para nós, para o homem, se esquecendo que o culto é para Deus, e a palavra tem o intuito de nos exortar, às vezes, nos disciplinar, nos corrigir, nos orientar. Falamos aqui já nessa segunda carta, da importância de uma vida piedosa, de uma vida de santificação. O próprio Pedro já disse, sede santo, porque o Senhor é santo, ele repete algo,
com o intuito de enfatizar a importância de uma vida transformada. Somos salvos pela graça? Sim, mas nós devemos viver como eleitos de Deus. E como vivem os eleitos? Qual a atitude, qual o procedimento? Nós tratamos isso nos capítulos anteriores. E isso é importante, porque nós vivemos uma era em que muitos crentes estão movidos apenas à novidade. E às vezes é enfadonho, cansativo ter que estudar a Bíblia. E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. A nossa escola dominical, ainda que não seja na dinâmica que antes da pandemia tínhamos o hábito, o costume de fazer, dividindo em classe, tenho orado e pensado sobre isso, principalmente ainda nessa questão, onde ainda circula, o vírus. É preciso a gente ter toda a atenção. No final do culto, me lembre, nós precisamos levantar um clamor pela vida da nossa irmã Degenane. Então, é preciso a gente ter esse cuidado, essa sabedoria, essa prudência. Anda junto. Cristão tem que ter prudência, cristão tem que ter equilíbrio, domínio próprio. Cristão não pode ser levado apenas por uma emoção, por uma empolgação. Então isso é importante, mas vivemos uma era e momentos em que as pessoas só queriam novidades, e às vezes estudar a Bíblia, é cansativo, mas aqui, reforço, recordar para conhecer, porque às vezes é como você ter um aparelho de celular, e você às vezes comprou o melhor celular, que tem vários recursos, aí você saiu, foi para a rua, foi para o trabalho, ou foi fazer um passeio, e de repente você precisa dar um recado a alguém, mas você esqueceu o celular em casa. Aí como que fica? Você sabe que tem o celular, mas você não pode utilizá-lo, porque ele não está contigo. Muitos têm a sua Bíblia, mas não sabem o que tem na Bíblia. E às vezes passa por certas situações, toma decisões equivocadas, onde dentro da palavra de Deus tinha tudo aquilo, o suficiente para que ele fosse bem-sucedido nas suas ações. Mas ele tem e não usa. É como alguém que esqueceu o celular em casa, e quando precisa, ele sabe que tem, mas fica ali impossibilitado de usar. Então é preciso recordar para conhecer as Escrituras. Mas o que era tão importante aqui, que Pedro está dizendo para ser lembrado, naquele tempo tão difícil que os irmãos estavam vivendo. Lembrando que a primeira carta, Pedro dá ênfase ao inimigo externo, as opressões, a pressão que vinha, principalmente do imperador, perseguindo os cristãos. Mas essa segunda carta, ele trata do inimigo interno, o inimigo que sai de dentro, porque os falsos mestres, assim como existiram, ele mesmo disse, nós vimos isso no capítulo 2, assim como no passado teve falsos profetas, na época do Antigo Testamento, Pedro então disse, os falsos mestres, eles surgem dentro das igrejas, na comunidade da fé. Então, um momento difícil agora, porque o inimigo está dentro, é o inimigo interno, o inimigo que está ali próximo, o perigo está dentro. Então, no versículo 2, Pedro diz assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então Pedro aqui, ele convida o povo a lembrar daquilo que disseram os profetas, e que foi também dito por Cristo, por intermédio, as palavras de Cristo por intermédio dos apóstolos. Então é interessante, quando Pedro está falando do que os profetas disseram, que os apóstolos estavam agora ensinando, aliás, nessa carta, nesse capítulo 3, ele cita até mesmo Paulo, as cartas de Paulo, já considerada como santa para o povo. Então, de certa forma, aqui Pedro, ele está colocando no mesmo nível. Pedro, ele coloca o ensinamento apostólico no mesmo nível do Antigo Testamento. Ambos são palavras inspiradas por Deus. Então fica claro aqui que Pedro deseja que a igreja esteja sempre lembrando de toda a palavra de Deus. Porque o que diz Paulo ao seu filho na fé, 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Tem um propósito, tem uma finalidade toda. Então Pedro aqui, ele está nivelando, coloca no mesmo nível os ensinamentos dos apóstolos
igualando os ensinamentos, as profecias, as mensagens ditas pelos profetas. Porque, amados irmãos, o Velho Testamento, como o próprio Paulo diz ali em Colossenses, é sombra, né? Apenas foi sombra da obra que se consumou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para o Filho de Deus, aponta para o Messias, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para Jesus, o Salvador de nossas vidas. E agora Cristo, por intermédio dos apóstolos, aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que ele defende aqui, a doutrina da vinda do Senhor. Este é o propósito desse capítulo 3. Pedro volta a sua atenção para explicar a prometida volta do Senhor. Algo que estava sendo questionado pelos falsos profetas. E alguns, embarcando nos falsos ensinamentos, já não dava crédito a essa questão. Então nós cantamos aqui. Porque ele vive, né? Temor não há. Nós cremos. E ele virá para buscar a sua igreja. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, todos nós estamos sujeitos, mas também tem um dia marcado para a volta do Senhor. E é o que Pedro vai aqui defender. Então, primeiro, amados irmãos, recordar para conhecer. Pedro enfatiza, olha o que os profetas disseram. Olha o que os apóstolos, ele já cita até o próprio Paulo nas suas cartas. Ele fala até um pouco difícil de compreender, mas não diz que não é verdade, é verdade. É um ensinamento que é preciso ser guardado. Então, recordar, em primeiro lugar, recordar para conhecer as Escrituras. Erramos por não conhecer as Escrituras, Mateus 22, 29. Segundo, por que recordar? Porque é tão importante se lembrar da palavra de Deus. Segundo lugar, amados irmãos, para ter segurança. Os escarnecedores desafiavam a verdade das Escrituras a respeito da vinda do Senhor. Veja, os próximos versículos, pelo menos o versículo 3 e 4, quando então ele entra no assunto, na defesa aqui, acerca da vinda de Cristo. Aí diz assim, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa era a fala, né? Essa era a narrativa aqui dos escarnecedores. E Pedro então diz, olha, nos últimos dias, essa expressão aqui, últimos dias, refere-se ao período entre a chegada de Cristo até o dia do juízo final, até a sua volta. Então, nos últimos dias, isso continua acontecendo, como nos dias em que Pedro escreveu a carta, aquelas 5 províncias, como nos dias de hoje. Está nesse tempo, então se refere a esse tempo, da chegada do Messias até a sua volta, no dia então do juízo final. E o que esses escarnecedores faziam? Provavelmente alguns deles, iludidos, envolvidos pelos falsos mestres, pelos falsos ensinamentos, não estavam nem aí e tentavam descredenciar a verdade, a palavra de Deus. Por isso é importante, né, referirmos isso, porque enquanto Cristo não volta, não nos compete, como diz a palavra, saber o tempo ou a época. Isso é algo que pertence ao Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Então, enquanto Cristo não volta, e como nós não sabemos quando isso acontecerá, para nós, a volta do Senhor pode acontecer também hoje. Eu posso sair daqui, ou até mesmo aqui dentro. Esse dia eu estava vendo um vídeo, né, de um ancião, provavelmente ali um homem que labutou muito no reino de Deus, na obra do Senhor, um pastor, e ele estava lá no altar, né, no púlpito. Tem igrejas que têm o costume de deixar ali as cadeiras, e ali mesmo aquele homem faleceu. Então,
Talvez alguns vão falar, poxa, mas na igreja, que bom, melhor morrer na igreja que morrer num lugar aí atropelado, né? Ou numa outra situação. Isso pode acontecer a qualquer hora. Pode chegar hoje a volta do Senhor. Hoje pode ser o nosso último dia. Mas é lógico que há um evento marcado, está na Escritura. Mas eu preciso viver hoje como se Cristo estivesse voltando, para então ouvir, né? Seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Então Pedro chama aqui de escarnecedores, aqueles que duvidavam da palavra, da promessa da volta de Cristo. E esses escarnecedores são caracterizados por uma vida mundanizada. Suas próprias paixões, os prazeres da carne. Eles faziam questão de viver de uma forma desenfreada, entregue ao pecado, à imoralidade, pois assim justificavam esse assunto aí de volta de Cristo, de Jesus. Veja que ele cita aqui, né, desde que os patriarcas, quando fala que os nossos pais, está fazendo uma menção aos patriarcas, desde que os patriarcas morreram, continua a mesma coisa. Não muda nada. Então quer saber de uma coisa? Vamos curtir a vida. Vamos aproveitar, vamos viver o momento. Nós estamos aqui, eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho saúde, então vamos curtir uma maravilha. Então, se caracterizava por uma vida mundana, uma vida envolvida pelas suas próprias paixões. E eles usavam como argumento de que nada mudou, desde que os pais morreram. E faziam isso de forma consciente. Versículo 5 diz assim, porque deliberadamente, ou seja, eles ignoravam de propósito, de uma forma consciente e intencional, negando a vinda do Senhor. De propósito eles faziam isso, negando, para poder continuar a viver a sua vida, movido pelas suas paixões, induzidos pelos falsos mestres, porque os escarnecedores tanto eram os falsos mestres, como aqueles que seguiam os falsos mestres. Como aqueles, né, que no outro texto da palavra, Paulo diz, aqueles que têm coceira no ouvido, porque não aguentam ouvir a verdade. Quando fala de pecado, de vida piedosa, quando fala de se abster, de renunciar, não é o assunto que lhe agrada, mas ele procura os mestres que vão trazer as mensagens que vão massagear o seu ego, que vai lhe dar o prazer, que vai dar uma emoção, um sentimento, mas não a sã doutrina. Corre, foge, os ouvidos sentem coceira quando a verdade é declarada e assim colocada para eles. Então esses são os escarnecedores. E John Marcato, ele faz um comentário interessante, eu quero ler para vocês aqui, sobre esse momento, esse versículo aqui que Pedro está que eu estou citando e lendo. Diz assim, abre aspas, na realidade, eles estavam ensinando o seguinte, não haverá um grande acontecimento cataclísmico de juízo divino no final da história, porque o universo não funciona desse modo. Para eles nunca houve juízo assim, então por que devemos esperar o juízo no futuro? Fecha aspas, é um comentário de John Marcato sobre esse assunto. Então eles achavam, fenômeno da natureza, um acontecimento assim, nunca aconteceu isso, como que vai acontecer? Aí, amados irmãos, a importância de conhecer, porque quando você conhece, você tem como quebrar um argumento, você tem como defender aquilo que você crê, né? Então Pedro, ele vai e quebra o argumento deles, lembrando ao povo a recordar que pela voz do Senhor, a terra foi criada, a terra era sem forma e vazia. Então vamos dar continuidade aqui ao versículo 5. Quando aqueles de forma deliberada falavam, mas aí Pedro vai quebrando eles dessa forma. Esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então Pedro vai lembrando aos seus leitores, refutando, quebrando o argumento dos escarnecedores, dos falsos mestres, mostrando, olha, surgiu da água e através da água, a terra foi formada entre duas massas de água.
E assim como a terra foi criada, depois essas mesmas águas, o versículo 6 aqui ele está falando sobre o dilúvio, sobre o momento em que aquela geração toda, nos dias de Noé, pereceram, afogada. Então sobre essas mesmas águas veio a destruição, toda uma criação foi apagada da história, apenas 8 pessoas se salvaram. Aí ele então traz esse argumento, quebrando o argumento daqueles homens. Ou seja, houve sim um acontecimento cataclísmico. Assim Deus fez, criando, assim Deus destruiu, como um juízo que veio sobre aquela geração, e ali ficou uma promessa que o Senhor não destruiria mais a terra com um dilúvio, com água, mas aqui está escrito dizendo que no final, tudo isso aqui vai ser destruído com fogo. Esse é o juízo final. Recordar para ter segurança, recordar para conhecer, recordar para ter segurança. No versículo 7, Pedro continua dizendo acerca das profecias bíblicas, olha o que diz: ora, os céus que agora existe a terra, os céus que agora existe e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Exatamente. Confirmando, então aqui é a palavra, ele continua falando, mostrando o que vai acontecer no futuro, a destruição pelo fogo. Estava vendo uma nota de rodapé, né, as Bíblias, né, de estudo, falando que sobre os 260, depois aí, meu teólogo me ajuda aí, dos 260 capítulos do Novo Testamento, há pelo menos 300 menções acerca da vinda do Senhor, do retorno. E quando fala da vinda do Senhor, também fala de um juízo, porque a vinda do Senhor é para a sua igreja, para a noiva adornada, para aquela que aguardou com expectativa a sua volta. Mas a vinda do Senhor, assim como será alegria para os salvos, será também um momento de angústia, de choro e ranger de dentes, para aqueles que vivem como os escarnecedores, apenas usufruindo das suas paixões carnais, e não levando em conta uma vida de piedade, de santidade. Mas não apenas no Novo Testamento, né, porque os apóstolos, como eu disse, o Antigo Testamento aponta para Cristo, tudo era uma sombra daquilo que se completou e se cumpriu das promessas do Senhor acerca da vinda do Senhor, e os apóstolos já vão apontando para a vinda de Cristo, a sua segunda vinda. Mas mesmo no Antigo Testamento há várias referências, e eu queria ficar pelo menos com uma, né, para nós ganharmos tempo. Deixa aí marcado, nós já vamos voltar aqui para o terceiro tópico, mas ainda nesse segundo, né, de recordar para ter segurança, Isaías 51. Uma referência aqui, até mesmo para um fundamento do que Pedro disse, que os apóstolos, né, que os profetas disseram, os apóstolos confirmam, aqui capítulo 51, versículo de número 6. É uma profecia acerca do juízo final, dessa destruição com fogo. Isaías 51, 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra abaixo. Veja, porque os céus desaparecerão como fumaça, a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Glória a Deus. Para os ímpios, para os escarnecedores, para aqueles que não dão crédito, a destruição, o fogo. Mas o Senhor, o justo juiz, para aqueles que Ele escolheu, aqueles que têm procurado viver uma vida em comunhão com o Senhor, os céus
nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso recordar, amados irmãos, para ter segurança. Isso é a palavra de Deus. Mas além de recordar para conhecer, para ter segurança, o terceiro ponto, recordar para ter esperança. Relembrar as palavras de Deus para renovar a nossa esperança. Pedro quebra mais uma vez aqui o argumento dos zombadores, quando então ele lembra que Deus é eterno, Ele é o Criador do tempo. No versículo 8, voltando lá, nosso texto de origem, a nossa carta, o texto da exposição, 2 Pedro 3, verso 8, que é o nosso texto principal. Vou dar o tempo aí, enquanto você volta, eu molho as palavras. Versículo de número 8, então, Pedro lembra que Deus, Ele é eterno, porque assim diz: há todavia uma coisa, amados. Veja, mais uma vez, por diversas vezes você vai ver Ele assim, com essa expressão de ternura, de cuidado, de amor, chamando os seus leitores de amados. Aí ele vai mais uma vez: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então, por isso que é preciso recordar. Não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, Ele é o Criador de tudo. Pedro coloca os fundamentos, a mensagem, mas faz questão de dizer: é preciso que a gente entenda uma coisa. Deus é o Criador, Ele é eterno, Ele não é limitado como nós. Nós às vezes entramos em crise de ansiedade, desesperado, porque a gente vive em função do cronos, desse tempo de 24 horas. Opa, eu acordo tal hora, eu tenho que ir para o trabalho, depois eu tenho que voltar, eu tenho um curso, eu tenho a faculdade, eu tenho que fazer isso, e a gente vive dessa forma limitada, e por isso nós entramos em crise, porque os nossos dias são contados. A cada 365 dias nós celebramos o nosso aniversário, nós comemoramos mais um ano de vida, e assim a gente vai, mas com Deus é diferente. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Mas a pergunta às vezes fica no ar: tá bom, pastor, mas por que Cristo não volta logo? Tudo bem. E Pedro explica aqui, no versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro explica, que da perspectiva de Deus, a demora da segunda vinda não é um tempo longo, demorado, como às vezes nós pensamos, mas sim é uma demonstração da paciência de Deus. Como disse o restante do versículo: não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados irmãos, se Cristo ainda não voltou, é porque Ele está dando a oportunidade. Se Cristo ainda não voltou, Ele está dando a oportunidade, há uma esperança. E eu preciso recordar isso, para ter esse entendimento. Há uma esperança, para que vidas ainda sejam salvas, para que os seus ouvem. Na continuidade dessa carta, eu vou falar da importância de anunciarmos o Evangelho, não hoje, mas quando eu voltar do meu recesso pastoral, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o Senhor, na sua longanimidade, na sua paciência, o seu desejo, como a própria palavra que nós lemos aqui, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, não é que o Senhor está demorando muito, está sendo longo demais. Deus ainda está dando a oportunidade para que vidas se rendam ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para concluir, o versículo 10, que a gente vai parar aqui, é uma advertência. O verso 10 diz que o dia do Senhor virá como?
ladrão. Eu lembro numa ocasião, deixa eu ver, acho que aqui ninguém estava nós fizemos, acho que foi 2005, um retiro, lá no acampamento Clay. E na ocasião nós fizemos esse retiro, a igreja de Paracambi, junto com a igreja de Realengo 2, pastor Fernando do Amor Divino. Interessante que esse nome, o sobrenome dele, se encaixa perfeitamente no seu perfil, um homem de um coração grandioso, Fernando do Amor Divino. E na ocasião, esse retiro, a parte do louvor, ela foi toda dirigida pelo pastor, compositor e cantor Cláudio Claro. Ele levou toda a sua banda e o momento do louvor era sempre utilizado por eles. Às vezes o jovem perdia um pouco a paciência porque ele estava gravando o seu novo CD. Acho que era isso, ou DVD. Eu tenho que começar a guardar. Natália estava lá, Natália? Natália lembra. Então, Natália lembra. E chegou um momento, poxa, Cláudio Claro, ele que vai estar conduzindo todo o louvor da igreja. Para você ter ideia quem é Cláudio Claro, nós cantamos aqui uma canção abençoada, inspirada no capítulo 53 de Isaías, Pão da Vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Então, essa composição é do pastor Cláudio Claro. E ele levou a sua banda, mas como era uma gravação, às vezes ele tinha que cantar o hino várias vezes, né? E tinham lá o Messias, nós ouvimos, né, Natália? E os jovens ficavam assim, vinha até mim, eu já não era o líder da juventude, eu tinha passado a juventude em 2004, né? Mas eu era o pastor mais próximo dos jovens, estava ali, pastor, vai ser sempre assim? Falei, irmão, paciência, o irmão, poxa, nos deu a honra de estar aqui gravando um DVD aqui, um CD junto com a gente, poxa, vamos ter paciência. Mas uma das canções que o Cláudio Claro, né, compôs, falava sobre esse versículo 10 aqui. E ele disse que quando ele chegava no presídio, os presidiários chegavam até a vibrar. Porque o que dizia a música, pastor? Ele dizia assim, Jesus virá como ladrão. Aí os presidiários, mesmo, Jesus virá como ladrão, ele se identificava. É lógico que é para descontrair, né, que ele usava isso, mas aqui, amados, falando sério, é uma advertência. Porque o que é aqui, ele virá como ladrão, está falando da sua forma repentina, ele virá de uma forma que você não sabe, o ladrão não avisa quando ele vai invadir a casa, quando ele vai assaltar um banco, porque se assim ele fizesse, seria descoberto o seu plano. Então é isso que ele está querendo dizer, vai ser de uma forma repentina, surpreenderá muitos. Os céus serão destruídos, olha o restante do versículo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O céu será destruído, os astros explodirão, atingirão a terra. É preciso estar atento, é preciso estar preparado. Aqui então uma palavra de advertência. Por isso, amados, Pedro tem esse cuidado de recordar, de lembrar. E eu digo, recordar para ter conhecimento, recordar para ter segurança daquilo que eu creio, eu posso argumentar, eu posso então fazer a defesa do que eu creio, e eu também vou ter esperança, a certeza. Os dias são difíceis, temos vivido dias de dores, de angústia, mas os sofrimentos de hoje, como Paulo disse, igreja, não se comparam com a glória do porvir. Creia nisso, essa é a nossa esperança, o céu nos aguarda. Vivamos como se Cristo fosse voltar hoje, porque se assim for da vontade de Deus, me recolher, eu vou para os braços do Pai. Vivamos uma vida de santidade, de piedade. Vamos valorizar o grande preço que foi pago na cruz do Calvário. Vamos reconhecer essa dádiva que nós não somos merecedores. Vivamos uma vida de acordo com a palavra. Por isso que eu preciso guardar ela no coração para não pecar contra Deus. Por isso, como nós lemos o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita.
ela restaura a nossa alma, ela me aviva nos dias de angústia, nos dias de tristeza. Eu sei que o meu Redentor vive, e como disse Jó, bem sei que os seus propósitos e planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Recorde, tenha conhecimento. Recorde para que você tenha segurança. Recordar para também ter esperança desse grande dia de glória. Recordar para viver. Para viver o quê, pastor? Para viver a vida eterna com o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo aqui, como aplicação, seja neste lugar, no templo, seja você que está ouvindo através do Facebook, do YouTube, aonde for, seja na sua casa, estude a Bíblia, peça a Deus para que você cresça no conhecimento de Cristo. Peça ao Espírito Santo, desvenda os meus olhos para que eu contemple a maravilha da sua lei. Me dê entendimento, para eu não ser enganado pelos falsos mestres, para que eu tenha condição de quebrar os seus argumentos e firmar e viver na verdade. Peça ao Senhor que Ele te ajude, para que você lembre e tenha entendimento. Não basta apenas eu ter uma Bíblia. É como ter o celular, sair, esquecer, na hora que você precisa de ligar, você sabe que tem. Às vezes você tem um celular espetacular. Ele tem chamada disso, chamada daquilo, vídeo, faz um monte de coisa com o celular, mas se ele não estiver na tua mão, não dá. Não tem utilidade nenhuma. Você pode ter uma Bíblia bonita, maravilhosa, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia disso, tem a Bíblia daquilo. Se você não lê, se você não estuda, se você não está ali encucando, você certamente, uma hora ou outra, vai ser uma presa fácil. Lembre, esse é o intuito de Satanás, desde o Éden, ali por intermédio da serpente, ele se aproxima e começa a destilar o seu veneno, tentando ali, usando a palavra, mas distorcendo para te enganar. Pedro falou sobre isso no capítulo 2. Assim faz os falsos mestres, negando a verdade, o conhecimento, e quando eu não conheço, facilmente eu vou ser dilubriado, enganado, e vou viver uma vida que desagrada a Deus. Em terceiro lugar, peça a Deus que na hora que alguém zombar da sua fé, você possa lembrar do episódio de Noé, que mesmo naqueles dias em que não era comum chover, mas quando o Senhor falou, vai ter um dilúvio, ele acreditou. Assim, amados irmãos, se guardarmos a palavra, estudarmos a palavra de Deus, ainda que venha, e a palavra de Deus diz que o inimigo é tão sagaz que ele é capaz de se disfarçar de um anjo de luz para enganar quem? Não é para enganar quem está lá fora, não. Quem está lá fora está cego, está enganado, precisa cair as escamas dos seus olhos para enxergar, mas diz para enganar os eleitos, para enganar a igreja, para enganar nós. É bom lembrar que Jesus venceu aquele embate no deserto, depois de um período de jejum. A tentação foi com a palavra, e o diabo usou o quê? A palavra. Ele primeiro falou de coisas que é natural, o homem que é apegado às vezes ao poder, a riqueza, a sua necessidade, como transformar ali a pedra em pão, mas também do status, de poder estar sobre tudo, ser a referência, o centro das atenções, mas ele vendo que Jesus não caiu em nenhuma dessas, ele usou a palavra. Mas quando se tem a palavra e conhece a palavra, você destrona, quebra todos os argumentos e você mantém a sua certeza e esperança em Deus. Então peça isso, peça a Ele, que assim como Noé, mesmo nos dias em que não chovia, ele acreditou que a terra seria destruída. Tenha segurança na fé, esperança da sua salvação e vida eterna com Cristo. E quarto, em último lugar, tal como Pedro, com muito carinho, com muita ternura, com muito amor, mas também com uma preocupação pastoral, como aplicação, eu finalizo aqui. Amados irmãos, você que está nos ouvindo e vai ter oportunidade depois de ouvir, que não esteve no culto nessa manhã, lembre-se dessa palavra. Eu sei que você sabe, mas eu tenho a responsabilidade de te lembrar, quantas vezes for necessário, porque recordar é viver.
Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus e Pai, desafiador. Desafiador. Mas eu sei que o Senhor vai além das minhas limitações. Eu sei que o Teu Espírito, eu creio que o Teu Espírito está aqui entre nós. Eu creio, ó Deus, que sabe que queremos ter responsabilidade com a Tua palavra, mesmo sabendo das minhas limitações, mesmo sabendo que não sei tudo, e ainda preciso aprender muito mais. E por isso eu creio que o Teu Espírito está aqui, e que cada um daqueles que ouve essa mensagem essa manhã, como aqueles que ouvirão através do Facebook, do YouTube, terão a oportunidade de lembrar, recordar, para ter conhecimento, para ter segurança, ter esperança, recordar para viver uma vida eterna com Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa compreensão. Os falsos mestres estão por aí, e ele não vai vir lá de fora. A Tua palavra nos alerta que ele surge dentro da igreja. Surge com seus ensinamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo já dizia acerca da perversidade, porque eu não atribuo a Satanás nenhuma inteligência, nenhuma sabedoria. Ele é sagaz, ele é perverso, ele é astuto. E Jesus já tinha alertado acerca desses atributos malignos, inerentes a Satanás, que até mesmo alguns iam vir dizendo que era o Cristo, outros operando até sinais e milagres. Ia enganar a muitos. E nós temos vivido dias assim, onde falsos mestres, até com prodígios, mas quando vamos para a Sagrada Escritura, percebemos que mesmo quando eles usam a Bíblia, usam um texto fora do contexto, criando um pretexto para viver a sua vida de pecado, de ganância, de amor ao dinheiro, para iludir e conduzir o povo à perdição. Livra-nos desse mal. Desvenda os nossos olhos, Espírito Santo, para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Cria em nós, ó Deus, esse desejo, essa sede de estudar a Tua palavra, de ter o conhecimento. Espírito Santo, dê-nos esse entendimento, para que sejamos um povo que saiba da razão da sua fé e defender a sua fé. Ajuda-nos, ó Deus, assim como Pedro estava ajudando essas 5 províncias, essas 5 igrejas dispersas da Ásia Menor. Nós hoje somos os leitores dessa carta. Nós hoje recebemos essa carta como a palavra que é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, correção e educação. Hoje eu estou sendo repreendido, hoje eu estou sendo alertado, hoje eu estou sendo ensinado, hoje eu estou lembrando a mim e a igreja, para que possamos estar atentos, vencermos os dias maus e aguardarmos com expectativa a sua volta. No nome de Jesus, continua nos ensinando, ó Deus. Conceda-nos essa graça, assim eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, quando eu retornar do recesso, eu dou continuidade, mas lembrando que logo mais, escolhe a vida para que viva. É a mensagem que eu tenho dentro desse assunto, fazendo um link, com o tema do Setembro Amarelo, uma prevenção ao suicídio. E eu peço também que você ore. Se você desejar estar aqui logo mais, ótimo. Venha, mas esteja intercedendo. É um assunto importante, que a igreja precisa de tratar, mas eu não quero apenas falar do assunto em si, mas sim do que a palavra nos traz, nos mostra, e como nós podemos lidar com essa situação, tá bom? Então, depois de hoje à noite, estarei durante um período ausente das minhas atividades, mas eu acredito que quem está nos grupos de WhatsApp tem meu telefone. Eu estou a cada momento, nesses dias difíceis, às vezes de madrugada, orando com o Reginaldo, esposo da Dejanane, orando com o sobrinho, o Emerson, que é filho da irmã Vera,
sobrinho da Dejanane, família, às vezes em desespero. Seja onde for, eu tenho ciência do meu chamado, mesmo que eu tenha minhas responsabilidades profissionais, do meu dia a dia, mas estou aí. Ligue, né? Posso não estar presente, mas o Deus onipresente vai estar contigo. E seja onde for, eu puder fazer uma oração com você, eu vou fazer. Tá ok? E aproveitando, vamos orar. Orar pela Dejanane. Orar pela irmã Maria Elídia. Irmã Maria Elísia tem... Maria Elísia, né? Maria Elídia, que é a cunhada dela, mora em Paracambi, né? Casada com o irmão da Maria Elísia. Mas a irmã Maria Elísia, que sempre senta ali. Eu peço também que você ore. Apenas ore. Eu não posso falar, mas eu peço que você ore. Você conhece a irmã e coloque diante de Deus. Mas está no olho do furacão, passando momentos de angústia. Mas Tiago diz que por muita eficácia tem a oração do justo. Vamos orar. Meu Deus, Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Meu Pai, a nossa limitação, a nossa condição humana, por que não dizer às vezes até mesmo a nossa fragilidade emocional, sentimentos afloram. E, ó Deus, momentos até de angústia, porque se trata, ó Pai, de pessoas que amamos, que convivemos. E aqui eu falo, como já partilhando com a igreja, e além dos pedidos que a irmã Aparecida Mendonça mencionou, de Agnes, de Guilherme, da sua inquilina, Senhor Deus, da sua família, que já fazia um tempão que ela não via, teve a oportunidade de ver, que coisa maravilhosa. Senhor Deus, abençoa a saúde da irmã, depois de 2 anos que infartou, ela está aqui. Louvado seja o teu nome. Isso é para a gente continuar orando e crendo na eficácia da oração do justo, porque nós fomos justificados por Ti, Senhor, mediante a fé. Isso nos dá legalidade para orar, não é para exigir, mas é para pedir, é para implorar, por favor, Senhor, porque é aquilo que foge à nossa capacidade, quando nós podemos dar a mão, quando nós podemos abraçar, quando a gente pode cuidar, quando a gente pode levar ao médico, Deus, a gente ainda está ali agindo com as nossas próprias mãos, mas quando chega numa situação drástica, como está a Tua serva Dejanane, entubada, Senhor, que é um meio para poder tratar essa doença maldita, mas, Senhor, são situações que nos deixam apreensivos. E aqui, ó Deus, eu abro o meu coração com a Tua igreja, meu Pai, pedindo a Sua misericórdia e a Sua graça, Jesus, para que o Senhor intervenha com o Seu poder e restaure a vida da Tua serva, Senhor, tirando ela daquele lugar. Senhor, também oro pela vida da irmã Maria Elísia, Senhor, que não tem podido estar até aqui conosco, por causa dessa situação, de uma artimanha de Satanás, mas vai cair por terra no nome de Jesus. Toda arma forjada do mal, nós clamamos ao único e verdadeiro juiz, o justo, que julga com justiça e equidade. Senhor, tenha misericórdia e livra a Tua serva desses dias de tempestade, desse vale da sombra da morte. Livra a Tua serva, Senhor, das artimanhas de Satanás, pois a Tua serva tem sofrido, ó Deus, os seus filhos têm sofrido, e nós aqui como irmãos que compadecemos, que identificamos, também estamos sofrendo, e pedimos a Sua graça, para que o Senhor intervenha com o Teu poder, e assim como Tu julgou a causa daquela viúva pobre, julga, liberta, transforma, reverta esse quadro, e dê a vitória à Tua serva, no nome de Jesus. Pai, muitos nomes, muitas situações,
Que o Senhor, na sua misericórdia e graça, assim alcance pelo teu poder. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse período de estudo da tua palavra. Estou aqui aprendendo com os irmãos, ó Deus. Ajuda-nos a guardar, recordar, para, ó Deus, não sermos enganados pelo nosso adversário. Ó Deus, ajuda-nos, porque como cristão temos responsabilidade, não apenas na igreja, no nosso trabalho, na nossa circunvizinhança, em todas as nossas atitudes e palavras, nós precisamos ser sensatos, prudentes, sábios. Então nós só conseguimos isso se o Senhor nos ajudar. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, estarei esses dias ausente. O intuito, ó Deus, de cuidar de mim, cuidar dos meus, que o Senhor me deu como responsabilidade de amar a minha esposa, de ser um referencial para os meus filhos. Ó Deus, seja comigo nessa viagem, Senhor Deus, ou os dias que eu estiver sentando para também ouvir numa outra igreja, num outro lugar. Abençoe os colaboradores que vão estar aqui. Ó Deus, são tão filhos do Senhor como eu sou, e tem todas as condições de serem usados, porque se há algo bom que eu faço nesse lugar, faço por causa da sua graça e da sua misericórdia. Abençoe, Senhor Deus, esses irmãos, sejam eles pastores, sejam eles diáconos, e ó Deus, e que a igreja venha a este lugar, porque aqui quando chegarem vamos louvar o nome do Senhor, aqui quando chegarem vão ouvir a palavra do Senhor, e vão orar em nome do Senhor. Que não venham nunca por causa de um homem, mas que venham por causa do Espírito que habita neste lugar, que é o teu Espírito. Abençoe esse rebanho que é seu, Senhor. Não me pertence, mas eu sei da responsabilidade que tenho, e por isso eu peço a sua graça, a sua proteção sobre cada um deles, que o Senhor guarde, aonde quer que eles estejam, sejam com seus dias, sejam aonde for, no seu deslocamento, que as santas e poderosas mãos do Senhor sejam sobre todos. Obrigado por essa manhã, por esse culto, leva-nos em paz, e assim possamos ter um restante de dia abençoado, que o culto de logo mais, também contando com a tua graça, com a tua unção, com a tua presença, venha também, ó Deus, edificar a vida dos ouvintes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.